O sol se punha sobre a beira-mar norte de Florianópolis, pintando o céu com tons de laranja, que se refletiam nas águas calmas da baía. Dandara Santos observava a paisagem pela janela de sua sala, no 20º andar do edifício comercial, onde ficava seu escritório de advocacia. Seus dedos tamborilavam distraidamente sobre a mesa de mogno, enquanto ela relia pela terceira vez o e-mail que acabara de receber, confirmando sua promoção à sócia do escritório Almeida em Associados. Aos 32 anos, Dandara havia conquistado um espaço que poucos conseguiam alcançar, especialmente sendo uma mulher negra no ambiente tradicionalmente conservador da advocacia corporativa. Sua determinação e competência excepcionais tinham sido suas maiores armas ao longo dos últimos 8 anos de carreira, período em que construiu uma reputação sólida no direito empresarial. O toque do celular interrompeu seus pensamentos. Era seu pai, Milton Santos, professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, onde havia lecionado sociologia por mais de 3 décadas. Filha, já soube da novidade. Precisamos comemorar essa conquista como merece. A voz grave e calorosa de Milton trazia aquele tom de orgulho que sempre aquecia o coração de Dandara. Desde que sua mãe partira, quando ela ainda era adolescente, seu pai havia sido sua fortaleza, seu porto seguro, o homem que a incentivou a sonhar alto e nunca desistir, mesmo quando os obstáculos pareciam intransponíveis. Pai, nem acredito ainda. Estava aqui relendo o comunicado oficial. Respondeu Dandara, um sorriso largo iluminando seu rosto. Fiz reserva para hoje à noite na Cantina Riso, em Jurerê Internacional. Aquele restaurante novo que você comentou que queria conhecer, continuou Milton, sua voz transbordando de entusiasmo. A Cantina Rizzo havia se tornado o point gastronômico mais badalado da cidade nos últimos meses. Seu proprietário, Giovanni Rizzo, era conhecido por fundir a tradicional culinária italiana com elementos da gastronomia brasileira, criando pratos únicos que atraíam a alta sociedade florianopolitana. Mas pai, hoje é quinta-feira, e a Cantina Rizzo? Deve ser caríssimo. Dandara protestou suavemente, embora já soubesse que seria inútil. Quando Milton Santos colocava algo na cabeça, era difícil demovê-lo da ideia. Minha filha, você acabou de se tornar sócia de um dos escritórios mais prestigiados da cidade. Se isso não merece uma comemoração especial, não sei o que mais mereceria, argumentou ele, com aquele tom professoral que Dandara conhecia tão bem. Além disso, agora você ganha mais do que eu com minha aposentadoria. Então na próxima você que paga, brincou. Dandara riu, sentindo uma onda de afeto pelo pai. Milton sempre soube como fazê-la rir, mesmo nos momentos mais tensos. Está bem, o senhor venceu. Que horas? Fiz a reserva para as 20 horas. Passo para te pegar às 19h30. Vista algo elegante, afinal, hoje é sua noite. Milton respondeu, mal contendo a animação. Depois de desligar, Dandara voltou sua atenção para a janela. O céu agora estava pintado de tons mais escuros e as primeiras luzes da cidade começavam a piscar. Sua mente vagou para os primeiros dias de sua carreira, quando entrou no escritório como estagiária. Quantas vezes teve que provar seu valor? Quantas vezes teve que ser 2, 3 vezes melhor que seus colegas para receber o mesmo reconhecimento? Pegou sua bolsa e decidiu encerrar o expediente mais cedo. Precisava se preparar para a noite especial que seu pai havia planejado. No caminho até o elevador, cumprimentou seus colegas com um sorriso mais largo que o normal. Alguns já sabiam da promoção e a parabenizaram efusivamente. Em seu apartamento, no bairro Santa Mônica, Dandara passou um tempo considerável escolhendo a roupa perfeita para a ocasião. Optou por um vestido midi preto de corte clássico, que valorizava sua silhueta alta e elegante. Complementou o visual com um par de brincos de ouro que havia herdado de sua mãe. Suas peças mais preciosas, não pelo valor material, mas pelo significado sentimental que carregavam. Enquanto se arrumava, pensava em como sua mãe ficaria orgulhosa daquele momento. Helena sempre dizia que sua filha iria longe, que tinha o brilho dos vencedores nos olhos. Você vai abrir portas, minha filha, costumava dizer. E quando abrir, mantenha-as abertas para que outros possam passar também.
O interfone tocou pontualmente às 19h30. Milton Santos, sempre pontual como um relógio suíço, aguardava no carro. Dandara deu uma última olhada no espelho, ajustou os cachos naturais que emolduravam seu rosto e pegou sua clutch. A noite prometia ser especial, uma celebração não apenas de sua conquista profissional, mas também de sua jornada até ali. O trajeto até Jurerê Internacional foi preenchido por uma conversa animada entre pai e filha. Milton, vestindo um terno azul marinho impecável, compartilhava histórias de seus tempos de professor, enquanto Dandara falava sobre os desafios que enfrentou até chegar à sociedade do escritório. O carro serpenteava pela SC 401, deixando para trás o burburinho do centro da cidade. A cantina Rizzo ocupava um casarão histórico totalmente reformado, com uma fachada que mesclava elementos contemporâneos e clássicos. O ambiente era sofisticado sem ser ostensivo, com iluminação suave e uma decoração que misturava arte moderna com antiguidades cuidadosamente selecionadas. Ao entrarem no restaurante, foram recebidos por uma hostess que checou a reserva e os conduziu até uma mesa próxima a uma das grandes janelas que se abriam para um jardim iluminado. A vista era um espetáculo à parte, com um pequeno lago artificial cercado por um paisagismo primoroso. Seu Milton Santos e doutora Dandara Santos, anunciou a hostess com um sorriso profissional, puxando as cadeiras para que se sentassem. Thomas será o garçom responsável por atendê-los esta noite. Em instantes, ele virá apresentar nosso menu. Pai e filha se acomodaram admirando o ambiente. A mesa estava impecavelmente arrumada, com taças de cristal que cintilavam sob a luz suave dos pendentes. Uma pequena vela flutuante dançava no centro, criando uma atmosfera ainda mais acolhedora. Pai, isso tudo é maravilhoso, sussurrou Dandara, seus olhos percorrendo o salão. O restaurante estava relativamente cheio para uma quinta-feira, com várias mesas ocupadas por pessoas bem vestidas que conversavam em tom baixo, criando um murmúrio agradável de fundo. Milton sorriu, satisfeito com a escolha do local. Você merece, minha filha. Sabe, estava pensando no caminho. Sua mãe costumava dizer que você tinha um brilho especial nos olhos quando falava sobre seus sonhos. Ela sempre soube que você chegaria longe. Antes que Dandara pudesse responder, foram interrompidos pela chegada do garçom. Thomas Fisher era um homem alto de aproximadamente 35 anos, cabelos loiros meticulosamente penteados e postura rígida. Seu uniforme estava impecável, mas havia algo em sua expressão que pareceu mudar sutilmente ao observar os clientes que deveria atender. Boa noite, disse ele, seu tom notavelmente mais frio do que o ambiente sugeria. Colocou os menus sobre a mesa com um movimento brusco, quase descuidado. Posso trazer algo para beber enquanto decidem? Milton, que não havia percebido a mudança no ambiente, sorriu cordialmente. Sim, por favor. Hoje é uma ocasião especial. Minha filha acaba de se tornar sócia em seu escritório de advocacia. Gostaria de ver a carta de vinhos. Thomas hesitou por um momento, seus olhos passando rapidamente de Milton para Dandara e então de volta para Milton. Claro, respondeu secamente, afastando-se sem mais palavras. Dandara sentiu um aperto no estômago. Conhecia bem aquele tipo de comportamento, aquela mudança sutil na postura, no tom de voz, no olhar. Era algo com que havia lidado diversas vezes ao longo de sua vida, mas que nunca deixava de doer. Milton, percebendo a tensão que começava a se instalar, tentou manter o clima leve. Então, filha, já pensou em como vai ser seu novo escritório? Vai poder decorar do seu jeito agora, não é? Dandara forçou um sorriso, tentando se concentrar na conversa com seu pai, e não no desconforto que começava a crescer. Sim, estava pensando em algo moderno, mas acolhedor. Talvez algumas obras de artistas locais. Thomas retornou com a carta de vinhos, entregando-a diretamente a Milton, ignorando completamente a presença de Dandara. Vou dar alguns minutos para que possam escolher, disse ele, novamente se afastando sem esperar resposta. Milton franziu o senho, começando a notar algo estranho no comportamento do garçom. Discretamente, tirou o celular do bolso e o colocou sobre a mesa, uma prática que tinha desenvolvido ao longo dos anos como forma de documentar situações de discriminação que frequentemente testemunhava. Pai,
Dandara começou, sua voz baixa e controlada. Talvez devêssemos... Não, filha. Milton a interrompeu suavemente, cobrindo sua mão com a dele sobre a mesa. Esta é sua noite de celebração. Não vamos permitir que nada estrague isso. Seus olhos, no entanto, mantinham-se atentos a cada movimento ao redor da mesa, sua experiência de décadas lutando contra o racismo o tendo ensinado a estar sempre preparado. O ambiente sofisticado da cantina Riso parecia agora carregar um peso invisível. A luz suave das velas que antes criavam uma atmosfera acolhedora, agora lançava sombras inquietantes sobre a mesa onde Dandara e Milton aguardavam seu pedido. Thomas retornou com passos rígidos, segurando a garrafa de vinho que Milton havia selecionado. Escolheram bem, disse ele, direcionando-se exclusivamente a Milton, enquanto mostrava o rótulo de um Brunello de Montalcino. Gostaria de provar? Milton assentiu firmemente, seus olhos nunca deixando o garçom. Com movimentos deliberadamente lentos, Thomas serviu uma pequena quantidade no copo de Milton, ignorando completamente o copo de Dandara. Milton provou o vinho e, com um gesto contido, aprovou a garrafa. Excelente escolha, comentou Thomas, começando a servir uma quantidade generosa no copo de Milton. Quando se voltou para servir Dandara, seu movimento foi brusco e descuidado, fazendo com que algumas gotas do vinho tinto caíssem sobre a toalha branca. Oh, perdão, disse ele, sem demonstrar real arrependimento. A senhora deveria ter afastado o copo. Dandara respirou fundo, mantendo a compostura que anos de experiência em ambientes hostis haviam lhe ensinado. Não tem problema, respondeu ela, sua voz calma e profissional, a mesma que usava em negociações tensas no escritório. Milton, discretamente, ajustou o celular sobre a mesa, garantindo que a câmera captasse cada momento da interação. Anos como professor universitário e ativista haviam lhe ensinado a importância de documentar tais situações. Gostariam de fazer seus pedidos agora? Perguntou Thomas, mais uma vez dirigindo-se apenas a Milton, seu bloco de notas posicionado de forma a criar uma barreira física entre ele e Dandara. Por favor, filha, disse Milton, fazendo questão de passar a palavra para Dandara primeiro. O que você vai querer? Gostaria do risoto de camarão com açafrão, disse Dandara, sua voz clara e firme. Thomas continuou olhando para Milton, como se esperasse que ele traduzisse o pedido. O professor aposentado sentiu seu sangue ferver, mas manteve a calma, sabendo que precisava registrar cada detalhe daquele comportamento. E o senhor? Perguntou Thomas a Milton, após anotar o pedido de Dandara sem qualquer confirmação ou interação. Vou querer o mesmo que minha filha, respondeu Milton, enfatizando a palavra filha com orgulho deliberado. A advogada aqui presente tem excelente bom gosto. O garçom se retirou com uma expressão de desconforto mal disfarçado. Assim que ele se afastou, Dandara soltou um suspiro que não sabia estar segurando. Seus dedos brincavam nervosamente com a borda da taça de vinho. Pai, talvez devêssemos... Não, Dandara, interrompeu Milton suavemente. Você me ensinou algo muito importante ao longo dos anos, a importância de ocupar espaços. Hoje é seu dia, sua conquista. Não vamos permitir que o preconceito nos expulse daqui. Dandara sorriu, sentindo uma onda de amor e gratidão por seu pai. Desde pequena, ele sempre a havia ensinado sobre a importância de manter a dignidade diante da discriminação, sem jamais deixar que o medo ou a raiva controlassem suas ações. Sabe, continuou Milton, sua voz carregando aquele tom professoral que Dandara conhecia tão bem, quando você era pequena e voltava chorando da escola porque alguma criança tinha feito um comentário racista, eu sempre dizia que nosso papel não era só resistir, mas educar. Lembra? Como poderia esquecer? Respondeu Dandara, um sorriso nostálgico suavizando sua expressão. O senhor dizia que cada momento de discriminação era uma oportunidade de transformação. Exatamente. E veja onde você chegou, filha. Sócia de um dos maiores escritórios da cidade, respeitada por seus pares, uma profissional brilhante. Cada obstáculo que você superou abriu caminho não só para você, mas para outros que virão depois. A conversa foi interrompida pela chegada de um jovem sommelier que se aproximou da mesa com um sorriso genuíno. Boa noite. Vim verificar se está tudo bem com o vinho. É um dos meus rótulos favoritos.
A naturalidade e cordialidade do sommelier criaram um breve momento de alívio na tensão que pairava sobre a mesa. Dandara e Milton conversaram animadamente com ele sobre a safra do vinho e outras opções do cardápio. "O risoto que vocês pediram harmoniza perfeitamente com esse Brunello", comentou o sommelier, dirigindo-se igualmente a pai e filha. "É uma das especialidades do chefe." Quando o sommelier se afastou, Dandara notou Thomas observando a interação de longe, seu rosto uma máscara de desagrado mal contido. O contraste entre o tratamento dos dois funcionários não poderia ser mais evidente. Milton checou discretamente seu celular, garantindo que continuava gravando. Anos de experiência como professor e ativista o haviam ensinado que documentar situações de discriminação era fundamental não apenas para buscar justiça, mas para promover mudanças reais na sociedade. O aroma delicioso dos pratos chegou antes mesmo de Thomas aparecer com o carrinho de serviço. O risoto emanava um perfume sedutor de açafrão e frutos do mar, a apresentação impecável em pratos de porcelana branca. No entanto, o momento que deveria ser de puro prazer gastronômico logo se transformou em mais um episódio de constrangimento. Thomas colocou o prato de Milton na mesa com cuidado e precisão, mas quando foi servir Dandara, seus movimentos foram bruscos e descuidados. Uma quantidade generosa de molho respingou na borda do prato e na toalha. "Perdão", disse ele, sem real arrependimento na voz. "A mesa está um pouco instável." A mesa, na verdade, estava perfeitamente nivelada, como todos os móveis do refinado estabelecimento. Dandara manteve sua postura elegante, anos de experiência profissional tendo-lhe ensinado a importância do autocontrole em situações de tensão. "Não seria melhor se o senhor pedisse outro prato para sua acompanhante?", sugeriu Thomas a Milton, como se Dandara não estivesse presente. Este ficou um pouco desarrumado. Milton estava prestes a responder quando Dandara o interrompeu com suavidade. "Não será necessário", disse ela, sua voz firme mas controlada. "O prato está ótimo assim." Thomas se afastou com uma expressão de desdém mal disfarçada, mas não antes de acidentalmente derrubar o guardanapo de Dandara no chão. Sem se dignar a pegá-lo, ele simplesmente se retirou, prometendo voltar mais tarde para verificar se precisavam de algo. "Filha", começou Milton, sua voz tensa de indignação contida. "Está tudo bem, pai", Dandara o tranquilizou, embora seus olhos traíssem sua mágoa. "Vamos apenas aproveitar nosso jantar." O risoto estava realmente delicioso, mas o sabor parecia estar manchado pelos acontecimentos da noite. Enquanto comiam, outros clientes recebiam um tratamento completamente diferente de Thomas. Sorrisos, atenção especial, recomendações entusiasmadas de vinhos e sobremesas. Giovanni Rizzo, o proprietário do restaurante, circulava entre as mesas, cumprimentando pessoalmente seus clientes. Era um homem de meia idade, elegantemente vestido, com um sotaque italiano suave que encantava os presentes. Quando se aproximou da mesa de Dandara e Milton, Thomas subitamente apareceu ao seu lado. "Senhor Rizzo", interrompeu Thomas, "há um cliente na mesa 15 que gostaria muito de cumprimentá-lo." Giovanni hesitou por um momento, claramente pretendendo primeiro falar com Dandara e Milton, mas Thomas insistiu com tanta ênfase que o proprietário acabou se deixando conduzir para outra direção, lançando um olhar de desculpas à mesa que deixava para trás. Milton ajustou novamente seu celular, garantindo que cada interação estava sendo registrada. Sua experiência como professor universitário o havia ensinado a importância da documentação em situações de discriminação. "Sabe, filha", disse ele, entre uma garfada e outra, "sua mãe sempre dizia que momentos difíceis são como temperos em um prato. Em pequenas doses nos fortalecem e nos dão sabor único." Dandara sorriu, lembrando-se de como sua mãe, que adorava cozinhar, sempre transformava lições de vida em metáforas culinárias. Ela também dizia que é nos momentos de calor que o açúcar se transforma em caramelo. O jantar continuou, pai e filha conversando sobre memórias felizes, determinados a não permitir que o comportamento discriminatório arruinasse completamente a celebração. Dandara falou sobre seus planos para o novo cargo, as mudanças que pretendia implementar no escritório, seu desejo de criar um programa de mentoria
para jovens advogados negros. Quando Thomas retornou para retirar os pratos, seu comportamento havia se tornado ainda mais explicitamente hostil. Ao recolher o prato de Dandara, fez questão de comentar em voz alta: "Interessante como algumas pessoas parecem não estar acostumadas com restaurantes deste nível." Milton sentiu seu rosto queimar de indignação, mas antes que pudesse reagir, Dandara pousou suavemente sua mão sobre a dele. Seus olhos transmitiam uma mensagem clara: ainda não é o momento. O garçom retornou com o cardápio de sobremesas, entregando-o exclusivamente a Milton. "Temos uma seleção especial de sobremesas italianas autênticas", disse ele, enfatizando a palavra autênticas, com um olhar enviesado para Dandara. "Talvez algo mais simples para a sua acompanhante?" Foi neste momento que Dandara notou algo diferente no comportamento de seu pai. Milton Santos, sempre tão controlado e diplomático, tinha um brilho determinado nos olhos que ela conhecia bem. Era o mesmo olhar que ele tinha quando estava prestes a fazer um movimento decisivo em uma partida de xadrez, seu jogo favorito. O momento decisivo começou a se desenhar quando Thomas retornou à mesa com as sobremesas. Milton havia pedido 2 tiramisus, ignorando completamente a sugestão do garçom sobre escolher algo mais simples para Dandara. A sobremesa tradicional italiana estava primorosamente apresentada em taças de cristal, mas o serviço continuava evidentemente discriminatório. Ao colocar a sobremesa na frente de Dandara, Thomas fez questão de praticamente deixar o recipiente cair sobre a mesa, fazendo com que parte do doce se desarrumasse. "Ops, desculpe. Às vezes é difícil manter o equilíbrio perfeito que nossos clientes habituais esperam." Foi neste momento que Milton Santos decidiu que era hora de agir. Com uma calma que só décadas de experiência poderiam proporcionar, ele pegou seu celular e, com um movimento suave, colocou-o sobre a mesa. "Thomas", chamou Milton, sua voz carregando aquele tom professoral que havia marcado gerações de alunos na UFESC. "Gostaria de lhe fazer uma pergunta. O senhor já ouviu falar sobre a Lei 7.716? O garçom franziu o senho, momentaneamente desconcertado pela mudança na dinâmica da interação. "Desculpe, senhor, mas não estou aqui para discutir leis." "Ah, mas deveria estar", continuou Milton, sua voz agora projetada num volume que atraía discretamente a atenção das mesas vizinhas. "Porque esta lei trata especificamente sobre crimes de discriminação racial. E sabe o que é mais interessante? Tenho aqui", ele apontou para seu celular, "aproximadamente 2 horas de gravação documentando cada momento do seu comportamento discriminatório desta noite." O rosto de Thomas empalideceu visivelmente. Seus olhos moveram-se rapidamente entre o celular, Milton e Dandara, que mantinha uma postura serena, embora seus olhos brilhassem com uma mistura de orgulho e emoção. "Senhor, eu não sei do que o senhor está falando. Estou apenas fazendo meu trabalho." Thomas tentou se defender, sua voz perdendo a arrogância anterior. "Seu trabalho?", interrompeu Milton, ainda mantendo um tom controlado mas firme. "Seu trabalho seria servir todos os clientes com igual respeito e dignidade. Ao invés disso, o que temos aqui é um registro sistemático de discriminação. Gestos hostis, comentários depreciativos, tratamento diferenciado." Algumas mesas próximas já haviam parado completamente suas conversas, atentas ao que se desenrolava. Giovanni Rizzo, que estava do outro lado do salão, começou a se aproximar, percebendo que algo fora do comum estava acontecendo. "Sabe, Thomas", continuou Milton, "passei 30 anos da minha vida ensinando sobre estruturas sociais e discriminação. Sei reconhecer cada subterfúgio, cada desculpa, cada tentativa de mascarar o preconceito. E esta noite, o senhor proporcionou um verdadeiro caso de estudo." Dandara observava a cena com um misto de emoções. Parte dela queria intervir, dizer que não precisavam daquilo, que estavam acostumados a lidar com situações assim. Mas outra parte, a advogada que lutava diariamente por justiça, sabia que seu pai estava certo. Era preciso expor, documentar, confrontar. "O senhor está fazendo uma cena desnecessária", tentou argumentar Thomas, olhando nervosamente ao redor. "Isso é um restaurante de alto padrão e..." "Alto padrão?", interrompeu Milton. "E isso justificaria tratar minha filha,
uma advogada recém-promovida a sócia de um dos maiores escritórios da cidade, como se ela não pertencesse a este ambiente? O que exatamente o senhor quer dizer com alto padrão, Thomas? Giovanni Rizzo finalmente chegou à mesa, seu rosto demonstrando preocupação genuína. Está acontecendo algum problema aqui? Sim, Sr. Rizzo, respondeu Milton, sua voz agora mais suave, mas ainda firme. E acredito que o senhor deveria ver isso. Ele pegou seu celular e, com alguns toques, começou a reproduzir trechos da gravação que havia feito ao longo da noite. O som cristalino do restaurante foi preenchido pela voz de Thomas em diversos momentos. Os comentários depreciativos, as sugestões de que Dandara não pertencia àquele ambiente, o tom de voz diferenciado ao se dirigir a ela e a Milton, os acidentes com a comida e a bebida. O rosto de Giovanni Rizzo foi mudando gradualmente de preocupação para consternação, e então para uma evidente indignação. Thomas, por sua vez, parecia ter perdido completamente sua postura arrogante, alternando entre tentar formular explicações e olhar nervosamente para as saídas do restaurante. "Eu não posso credere", murmurou Giovanni, deixando seu italiano nativo escapar devido à emoção. Recuperando-se rapidamente, voltou-se para Thomas. "No meu escritório, agora." Antes de seguir com Thomas, Giovanni se dirigiu a Dandara e Milton. "Por favor, me aguardem. Precisamos conversar sobre isso. E naturalmente o jantar é por conta da casa." Milton fez um gesto negativo com a cabeça. "Não queremos cortesia, Sr. Rizzo. Queremos respeito e uma conversa séria sobre como evitar que isso aconteça novamente com outros clientes." O escritório de Giovanni Rizzo ficava nos fundos do restaurante. Um espaço elegante que mesclava elementos da arquitetura contemporânea com toques da tradicional decoração italiana. Após o confronto no salão principal, Giovanni havia pedido alguns minutos para resolver a situação com Thomas antes de convidar Dandara e Milton para uma conversa. Agora, sentados em confortáveis poltronas de couro, pai e filha aguardavam o retorno do proprietário. Dandara ainda processava os acontecimentos da última hora, suas mãos ligeiramente trêmulas denunciando a adrenalina que corria em seu corpo. "Pai", ela começou, sua voz baixa e emocionada. "O senhor não precisava..." "Precisava sim, filha." Milton a interrompeu suavemente. "Sabe por quê? Porque cada vez que nos calamos, que engolimos a discriminação para não criar caso, estamos permitindo que isso continue acontecendo. Não apenas conosco, mas com todos que virão depois." A porta do escritório se abriu e Giovanni Rizzo entrou, seu rosto ainda carregando sinais de perturbação. "Senhores, antes de mais nada, preciso expressar meu mais profundo pesar pelo ocorrido. Thomas não faz mais parte da equipe da Cantina Rizzo." Ele se sentou atrás de sua mesa, juntando as mãos sobre a superfície de madeira nobre. "Como italiano que escolheu o Brasil como lar há mais de 2 décadas, sempre me orgulhei de criar espaços de celebração da diversidade cultural. O que aconteceu esta noite é imperdoável." "Sr. Rizzo", começou Dandara, sua voz profissional e assertiva, a mesma que usava em negociações importantes no escritório. "O que aconteceu aqui hoje não é um caso isolado. É o reflexo de um problema estrutural que precisa ser ativamente combatido." Giovanni assentiu pensativo. "A senhora está absolutamente certa, doutora Dandara. E é por isso que gostaria de fazer uma proposta." Ele se levantou e caminhou até uma das paredes do escritório, onde diversos prêmios e certificados estavam expostos. A Cantina Rizzo faz parte de uma associação de restaurantes premium de Florianópolis. Temos influência considerável no setor gastronômico da cidade. Voltando-se para Dandara e Milton, continuou. "Gostaria de convidar a senhora, doutora Dandara, para desenvolver e ministrar um programa de treinamento sobre conscientização racial para nossa equipe, não apenas da Cantina Rizzo, mas para todos os estabelecimentos associados." Dandara arqueou as sobrancelhas, surpresa com a proposta. Milton, ao seu lado, mantinha uma expressão atenta e analítica. "Além disso", prosseguiu Giovanni, "gostaria de estabelecer um programa de inclusão e diversidade em nosso processo de contratação. Como advogada especializada em direito empresarial,
Acredito que a senhora poderia nos orientar na estruturação desse programa. Sr. Rizzo, Dandara começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Aprecio a iniciativa, mas preciso deixar claro que combater o racismo não é responsabilidade das pessoas negras. Não podemos carregar esse fardo sozinhos. Compreendo perfeitamente, respondeu Giovanni. Por isso mesmo, não estou pedindo que a senhora carregue esse fardo. Estou propondo uma parceria para criar mudança real e duradoura. O programa seria remunerado naturalmente e teríamos total suporte da associação. Milton observava o diálogo com interesse crescente. Como sociólogo, ele reconhecia ali uma oportunidade única de transformar uma experiência negativa em um catalisador de mudança social. Filha, ele interveio suavemente. Lembra do que sua mãe sempre dizia? Quando a vida te der limões, faça uma torta de limão siciliano, completou Giovanni, surpreendendo a todos com um sorriso tímido. Perdão, mas essa é uma variação que minha nona sempre usava. O comentário quebrou um pouco a tensão no ambiente, arrancando sorrisos dos presentes. Dandara se ajeitou na poltrona, seu cérebro já começando a formar ideias e estratégias. Tenho algumas condições, ela disse finalmente. Primeiro, o programa precisa ser obrigatório para todos os funcionários, em todos os níveis hierárquicos. Segundo, precisamos estabelecer métricas claras de avaliação e acompanhamento. E terceiro, quero envolver outros profissionais negros no projeto, psicólogos, educadores, especialistas em recursos humanos. Giovanni assentiu entusiasticamente a cada ponto. Absolutamente. A senhora terá total autonomia para estruturar o programa da maneira que julgar mais efetiva. Tem mais uma coisa, acrescentou Dandara, seu tom agora mais suave. Gostaria que criássemos um fundo de bolsas para a capacitação profissional na área de gastronomia, focado em jovens negros da Grande Florianópolis. O rosto de Giovanni se iluminou. Magnífico! Isso se alinha perfeitamente com outro projeto que estávamos planejando de abrir uma escola de gastronomia italiana aqui na cidade. 3 semanas se passaram desde a noite do incidente na Cantina Rizzo. Dandara estava em seu novo escritório, agora decorado com obras de artistas negros locais, incluindo uma tela vibrante da artista Maria Júlia Ferreira, que retratava a ponte Hercílio Luz sob um pôr-do-sol multicolorido. Sobre sua mesa, uma pilha de documentos relacionados ao programa de conscientização racial que estava desenvolvendo para a Associação de Restaurantes. Batidas suaves na porta interromperam sua concentração. Era Mariana Silva, uma jovem estagiária negra que Dandara havia contratado na semana anterior, parte de sua iniciativa de aumentar a diversidade no escritório. Doutora Dandara, a equipe da consultoria de RH chegou para a reunião, anunciou Mariana, seu rosto demonstrando admiração mal contida pela nova chefe. Obrigada, Mari. Pode conduzi-los à sala de reuniões, por favor? Estarei lá em 1 minuto. Enquanto organizava seus materiais para a reunião, Dandara refletiu sobre como sua vida havia mudado nas últimas semanas. A promoção à sócia, que deveria ser o ponto alto de sua carreira, acabou se tornando apenas o começo de uma jornada muito maior. Na sala de reuniões, 3 profissionais a aguardavam. Doutora Helena Nascimento, psicóloga organizacional com vasta experiência em programas de diversidade, professor Jorge Oliveira, especialista em relações raciais e docente da UFSC, e Amanda Costa, consultora de RH, especializada em recrutamento inclusivo. Bom dia a todos, cumprimentou Dandara, ocupando seu lugar à cabeceira da mesa. Agradeço a presença de vocês. Como sabem, estamos diante de um projeto desafiador e extremamente importante. Doutora Dandara, começou Helena, ajustando seus óculos de armação colorida. Li o relato do incidente que originou este projeto. É impressionante como você e seu pai transformaram uma situação de discriminação em uma oportunidade de mudança estrutural. O mérito não é só nosso, respondeu Dandara com um sorriso suave. Giovanni Rizzo demonstrou uma abertura genuína para transformar não apenas seu estabelecimento, mas influenciar todo o setor gastronômico da cidade. Professor Jorge, que havia sido colega de Milton Santos na UFSC, folheava suas anotações com interesse. O que me chamou a atenção na sua proposta, Dandara, é a abordagem holística.
Não estamos falando apenas de um treinamento pontual, mas de uma mudança cultural profunda. Exatamente, professor, concordou Dandara, projetando uma apresentação na tela da sala. Nossa proposta se baseia em 3 pilares fundamentais: educação continuada, mudança estrutural nos processos de contratação e desenvolvimento, e criação de oportunidades através do fundo de bolsas. Amanda, que havia passado a manhã analisando os dados do setor, complementou: os números são alarmantes. Em um levantamento preliminar que fizemos nos restaurantes associados, menos de 5% dos cargos de gestão são ocupados por pessoas negras, enquanto nas posições operacionais, esse número salta para 63%. Por isso a importância do fundo de bolsas, explicou Dandara. Não basta abrir as portas. Precisamos garantir que as pessoas tenham acesso à capacitação necessária para ocupar todas as posições. A reunião fluiu por 2 horas, com cada especialista contribuindo com sua experiência e conhecimento. O programa começava a tomar forma: workshops mensais, mentorias individuais, revisão de processos seletivos e a estruturação do fundo de bolsas, que seria administrado em parceria com uma organização social local. Quando a reunião estava chegando ao fim, Mariana entrou discretamente na sala com uma mensagem urgente para Dandara. Giovanni Rizzo estava ao telefone, ansioso para saber como o projeto estava progredindo. Doutora Dandara, disse Mariana, após transmitir o recado. Desculpe a intromissão, mas posso compartilhar algo? Dandara fez um gesto acolhedor, incentivando a estagiária a continuar. Quando vi a vaga de estágio aqui no escritório, específica para estudantes negros, confesso que fiquei receosa. Pensei que poderia ser apenas marketing de diversidade. Mas ao ver este projeto tomando forma, ao ver a senhora liderando essa transformação, bem, é inspirador. Helena sorriu, assentindo em concordância. É isso que chamamos de representatividade em ação. Cada pessoa negra que ocupa um espaço de poder abre caminho para dezenas de outras. E é apenas o começo, completou Dandara, seu olhar percorrendo a sala. O incidente na cantina Rizzo poderia ter sido apenas mais um caso de racismo varrido para baixo do tapete, mas escolhemos transformá-lo em catalisador de mudança. Após a reunião, sozinha em seu escritório, Dandara pegou o telefone para retornar a ligação de Giovanni. Enquanto aguardava ser atendida, seus olhos pousaram sobre um porta-retrato em sua mesa. Uma foto sua com seus pais, tirada em sua formatura. O sorriso orgulhoso de sua mãe, o olhar confiante de seu pai. Eles sempre souberam que ela chegaria longe. A antiga cozinha da cantina Rizzo havia sido temporariamente transformada em um espaço de treinamento. Onde antes havia apenas bancadas de preparo de alimentos, agora fileiras de cadeiras acomodavam funcionários de diversos restaurantes da cidade. Na frente da sala, Dandara ajustava o microfone de lapela, preparando-se para iniciar a primeira sessão do programa de conscientização racial. Giovanni Rizzo estava sentado na primeira fileira, junto com outros proprietários de estabelecimentos. Seu exemplo de admitir o problema e buscar ativamente uma solução havia inspirado outros empresários do setor a se juntarem à iniciativa. Bom dia a todos, começou Dandara, sua voz projetando a mesma confiança que utilizava nos tribunais. Estamos aqui hoje não apenas para falar sobre um problema, mas para trabalhar juntos em sua solução. Os olhos atentos da audiência a acompanhavam enquanto ela caminhava pelo espaço. Entre os presentes, Dandara reconheceu rostos familiares do setor gastronômico local, além de novos funcionários contratados através do programa de inclusão que já estava em andamento. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que uma advogada está aqui, falando sobre diversidade no setor gastronômico, continuou ela, um sorriso suave em seus lábios. A resposta começa com uma história que aconteceu exatamente onde vocês estão sentados agora. À medida que Dandara compartilhava sua experiência na cantina Rizzo, rostos na plateia alternavam entre expressões de desconforto e compreensão. Não havia acusação em sua voz, apenas um convite à reflexão e à mudança. Mas esta não é uma história sobre discriminação, ela enfatizou. É uma história sobre transformação.
sobre como podemos escolher transformar momentos de conflito em oportunidades de crescimento coletivo. Na parte de trás da sala, Milton Santos observava orgulhoso sua filha. Ao seu lado, professor Jorge Oliveira tomava notas. A experiência seria documentada em um artigo acadêmico sobre iniciativas de combate ao racismo no setor privado. Nos próximos meses, prosseguiu Dandara, trabalharemos juntos em 3 frentes principais. Primeiro, a conscientização. Compreender como o racismo se manifesta em nosso cotidiano, muitas vezes de formas sutis que passam despercebidas. Segundo, a ação. Implementar mudanças concretas em nossos processos e práticas. E terceiro, a multiplicação. Transformar cada um de vocês em agentes de mudança em seus próprios espaços. Giovanni levantou a mão pedindo a palavra. Se me permite, doutora Dandara, gostaria de compartilhar algo com o grupo. Após um gesto afirmativo dela, ele se levantou e se dirigiu aos presentes. Quando abri a cantina Riso, meu sonho era criar um espaço que celebrasse a cultura e a gastronomia. Mas percebi que estava reproduzindo um modelo excludente, mesmo sem ter essa intenção. O que aconteceu aqui foi um despertar doloroso, mas necessário. Dandara observou como as palavras de Giovanni ressoavam com a audiência. Vários proprietários presentes acenavam em concordância, reconhecendo padrões similares em seus próprios estabelecimentos. E é por isso que o programa não para por aqui, continuou Dandara. Junto com o treinamento, estamos lançando hoje o Fundo Sabores da Diversidade, que oferecerá bolsas de estudo em gastronomia para jovens negros da Grande Florianópolis. Uma salva de palmas espontânea preencheu o ambiente. Na primeira fileira, uma jovem garçonete negra recém-contratada tinha lágrimas nos olhos. Ela seria uma das primeiras beneficiárias do programa de bolsas. Mas nada disso seria possível sem parceiros comprometidos com a mudança. Dandara fez um gesto em direção a Giovanni e os outros empresários presentes. E, principalmente, sem a coragem de admitir que precisamos fazer melhor. Ao final da sessão, enquanto as pessoas se dispersavam para o coffee break, Milton se aproximou de sua filha. Sua mãe estaria tão orgulhosa, filha, disse ele, sua voz embargada de emoção. Pai, Dandara sorriu ajustando o microfone. Sabe o que me ocorreu? Aquela noite no restaurante, foi exatamente como a mamãe sempre dizia. Às vezes precisamos passar pelo fogo para nos transformar em algo mais forte. Giovanni, que se aproximava para parabenizá-la, ouviu o comentário e acrescentou. Na Itália, dizemos que o melhor vinho vem das vinhas que enfrentaram as maiores adversidades. As raízes precisam lutar para crescer fortes. 6 meses haviam se passado desde o início do programa de conscientização. A Cantina Riso, antes conhecida apenas por sua gastronomia refinada, agora era referência em práticas inclusivas no setor de restaurantes em Santa Catarina. Em uma manhã ensolarada de sábado, o restaurante estava excepcionalmente movimentado, mas não para seu serviço habitual. O salão principal havia sido reorganizado para acomodar a primeira formatura da turma do programa de Bolsas Sabores da Diversidade. 20 jovens negros, vestindo dolmãs brancos impecáveis, aguardavam ansiosamente o momento de receber seus certificados de conclusão do curso de gastronomia. Dandara, elegante em um conjunto alfaiataria amarelo mostarda, observava a cena com satisfação mal contida. Entre os formandos, reconheceu rostos que há poucos meses havia entrevistado pessoalmente durante o processo seletivo. Cada um deles carregava uma história de superação e determinação. Quem diria, não é? A voz de Giovanni Rizzo interrompeu seus pensamentos. O restaurateur estava especialmente orgulhoso naquela manhã. 3 dos formandos já haviam sido contratados para integrar sua equipe. É incrível como tudo se transformou, respondeu Dandara, observando os convidados chegarem. A cerimônia havia atraído a atenção significativa da mídia local, e um pequeno grupo de jornalistas se posicionava discretamente para cobrir o evento. Milton Santos chegou acompanhado do professor Jorge Oliveira. Os dois haviam se tornado consultores regulares do programa, trazendo sua experiência acadêmica para aprimorar constantemente as iniciativas. Filha, chamou Milton, abraçando Dandara, você não vai acreditar quem eu encontrei no estacionamento. Para surpresa de Dandara,
Thomas Fisher, o ex-garçom cujo comportamento discriminatório havia desencadeado toda aquela transformação, aproximava-se timidamente do grupo. Seus olhos demonstravam um misto de arrependimento e ansiedade. Doutora Dandara, começou ele, sua voz tremendo ligeiramente. Eu precisava estar aqui hoje. Precisava ver com meus próprios olhos o que nasceu daquela noite terrível. E, principalmente, precisava pedir desculpas pessoalmente. O salão havia silenciado gradualmente, as pessoas percebendo o momento significativo que se desenrolava. Dandara manteve sua postura serena, anos de experiência profissional, permitindo-lhe navegar aquela situação delicada com graça. Depois que perdi meu emprego aqui, continuou Thomas, passei por um período muito difícil, não apenas financeiramente, mas principalmente em termos de autoavaliação. Comecei a fazer terapia e, bem, participei de grupos de discussão sobre antirracismo. Foi um despertar doloroso, mas necessário. Giovanni se aproximou, colocando uma mão no ombro de Thomas. Ele me procurou há algumas semanas, explicou o proprietário. Queria saber se poderia participar do programa como ouvinte, para aprender e se conscientizar verdadeiramente. Dandara olhou para seu pai, que assentiu suavemente. Era exatamente isso que eles haviam imaginado quando começaram o projeto. Não apenas criar oportunidades, mas transformar mentalidades. Thomas, disse Dandara, sua voz firme, mas gentil. Sua presença aqui hoje é significativa. Mostra que a mudança é possível quando há disposição para aprender e crescer. A tensão no ambiente se dissipou gradualmente. Thomas foi convidado a sentar-se entre os convidados, um testemunho vivo de como o programa estava alcançando seu objetivo mais profundo: transformar pessoas. A cerimônia começou pontualmente às 10 horas. Cada formando tinha uma história única para compartilhar. Havia Juliana, mãe solo que sempre sonhou em ser chefe. Ricardo, que abandonou a faculdade de administração para seguir sua paixão pela gastronomia. Marina, que cresceu ajudando na cozinha do restaurante de sua avó no Ribeirão da Ilha. Durante seu discurso de abertura, Dandara surpreendeu a todos com um anúncio. O programa seria expandido para outras cidades de Santa Catarina no próximo semestre. 3 novas turmas seriam abertas, em Joinville, Blumenau e Criciúma. O que começou como uma resposta a um momento de discriminação, ela disse, sua voz ecoando pelo salão, transformou-se em um movimento de mudança real. Cada um de vocês, formandos, representa não apenas uma conquista individual, mas um passo em direção a um futuro mais equitativo. Na primeira fila, Milton Santos não conseguia conter as lágrimas de orgulho. Ao seu lado, professor Jorge rabiscava notas entusiasticamente. O programa havia se tornado um caso de estudo em sua disciplina sobre relações raciais na UFSC. O sucesso da formatura repercutiu muito além das paredes da Cantina Riso. Na semana seguinte, Dandara estava em seu escritório, agora decorado com fotografias emolduradas do evento, quando recebeu uma ligação surpreendente da Secretaria de Turismo e Cultura do Estado. Doutora Dandara, a voz do secretário soava animada pelo telefone. Acompanhamos de perto o desenvolvimento do programa Sabores da Diversidade. Gostaríamos de propor uma parceria para implementá-lo em nível estadual. Aquela proposta representava uma expansão muito além do que Dandara havia imaginado inicialmente. Enquanto ouvia os detalhes, seus olhos passearam pela vista da beira-mar norte através da janela de seu escritório. O mesmo horizonte que contemplava no dia em que recebeu a notícia de sua promoção à sócia, há pouco mais de 6 meses. Mariana, que havia se tornado sua assistente executiva após um estágio excepcional, entrou na sala com uma pasta de documentos. Seu sorriso demonstrava que também tinha novidades para compartilhar. Doutora Dandara, começou ela, assim que a ligação terminou. O Comitê de Diversidade da OABSC quer convidá-la para ser a palestrante principal do próximo Congresso Estadual. Eles querem que você fale sobre a integração entre advocacia empresarial e responsabilidade social. Dandara sorriu pensando em como uma noite que poderia ter sido apenas mais um episódio traumático havia se transformado em um catalisador de mudanças tão significativas. Marie, ela respondeu,
Prepare uma reunião com toda a equipe do programa. Precisamos nos organizar para essa expansão. Naquela tarde, a sala de reuniões do escritório estava lotada. Além da equipe regular, Helena, Jorge e Amanda, havia representantes da Secretaria de Turismo, da Associação de Restaurantes e do SENAC, que havia se interessado em incorporar elementos do programa em seus cursos regulares de gastronomia. O que estamos vendo aqui, explicou o professor Jorge, apresentando os resultados preliminares de sua pesquisa, é um exemplo raro de como iniciativas locais podem catalisar mudanças estruturais quando há comprometimento real com a transformação. Helena complementou. Os números são impressionantes. Além dos formandos diretos do programa, estamos vendo uma mudança significativa na cultura organizacional dos estabelecimentos participantes. O índice de satisfação dos funcionários aumentou em 47%. Giovanni Rizzo, que havia chegado um pouco atrasado devido ao movimento no restaurante, compartilhou sua própria experiência. Desde que implementamos o programa, não apenas nosso ambiente de trabalho melhorou, mas também percebemos um aumento na diversidade de nossos clientes. As pessoas se sentem mais acolhidas, mais representadas. Dandara observava a discussão com um misto de orgulho e responsabilidade. Cada pessoa naquela sala representava uma peça fundamental na construção de algo maior do que todos eles. Quando penso em expandir o programa, ela interviu, não quero apenas replicar o modelo. Precisamos adaptar às realidades locais de cada região, criar raízes verdadeiras em cada comunidade. Milton, que participava como consultor especial, acrescentou, o mais importante é mantermos o foco no impacto real nas vidas das pessoas. Não podemos deixar o programa se tornar apenas mais uma iniciativa corporativa sem alma. A reunião se estendeu pela tarde, com discussões produtivas sobre como estruturar a expansão do programa. Decidiu-se criar núcleos regionais, cada um liderado por profissionais locais, mantendo a essência do projeto enquanto se adaptava às particularidades de cada cidade. Ao final do dia, quando a maioria já havia partido, Dandara permaneceu na sala de reuniões com seu pai. Através das janelas podiam ver o sol se pondo sobre a ponte Hercílio Luz, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Sabe, pai, disse ela, quebrando um silêncio confortável. Hoje mais cedo recebi uma mensagem da Juliana, uma das formandas. Ela conseguiu um financiamento para abrir seu próprio café no Campeche. Disse que vai ser o primeiro estabelecimento gastronômico comandado por uma mulher negra no bairro. Milton sorriu, seus olhos brilhando de emoção. Sua mãe sempre dizia que uma porta aberta não é apenas uma passagem, é um convite para que outros também possam atravessar. E pensar que tudo começou com um jantar que deveria ser apenas uma celebração, refletiu Dandara, recolhendo seus pertences. 1 ano havia se passado desde aquela noite na Cantina Rizzo. O restaurante estava novamente preparado para um jantar especial, mas desta vez o ambiente era completamente diferente. As mesas haviam sido reorganizadas em um grande arranjo circular, simbolizando a união e a transformação que o espaço havia experimentado. Dandara ajustava o arranjo de flores sobre a mesa principal, enquanto observava os convidados chegarem. Era uma noite de celebração dupla, o primeiro aniversário do programa Sabores da Diversidade e o lançamento oficial de sua expansão estadual. Está tudo perfeito, doutora, disse Juliana, agora chefe assistente da Cantina Rizzo, enquanto supervisionava a equipe da cozinha. Seu café no Campeche havia se tornado um sucesso local e ela dividia seu tempo entre os 2 estabelecimentos, mentorando novos talentos. O salão começou a se encher com uma diversidade de rostos que refletia a verdadeira face de Florianópolis. Empresários, chefes, estudantes, professores, pessoas de diferentes origens unidas por um propósito comum. Entre eles, Dandara reconheceu vários dos primeiros formandos do programa, agora profissionais estabelecidos no setor gastronômico. Giovanni Rizzo circulava entre os convidados com um sorriso genuíno, claramente orgulhoso da transformação que seu estabelecimento havia sofrido. A Cantina Rizzo não era mais apenas um restaurante de alta gastronomia, havia se tornado um símbolo de mudança social. Dandara, chamou Helena, aproximando-se com um tablet nas mãos. Os números do último relatório acabaram de chegar.
o impacto do programa superou todas as nossas expectativas. Os dados eram impressionantes. Mais de 100 profissionais formados, 30 novos empreendimentos gastronômicos, abertos por pessoas negras na Grande Florianópolis, e uma mudança mensurável na diversidade dos quadros funcionais dos restaurantes participantes. Milton Santos chegou acompanhado de uma surpresa. Rita Nascimento, uma renomada chefe negra de São Paulo, que havia se interessado pelo programa após ler o artigo do professor Jorge em uma revista especializada. Quando li sobre esta iniciativa, comentou Rita, percebi que era exatamente o que precisávamos replicar em outras capitais. A gastronomia brasileira é profundamente marcada pela influência negra, mas isso raramente se reflete na liderança dos estabelecimentos. A noite fluía com uma energia especial. Na cozinha, uma equipe diversa e bem treinada preparava um menu que mesclava clássicos italianos com elementos da culinária afro-brasileira, uma metáfora gastronômica da transformação cultural que o espaço havia experimentado. Thomas, que havia se tornado um dedicado estudante de práticas antirracistas, estava presente como convidado. Seu processo de conscientização e mudança havia se tornado um caso de estudo no programa, demonstrando que a transformação verdadeira era possível quando havia disposição para aprender e crescer. Doutora Dandara, ele se aproximou timidamente durante o coquetel. Gostaria que soubesse que comecei a trabalhar como voluntário em um projeto social no Morro do Mocotó. Estamos ensinando gastronomia básica para jovens da comunidade. Dandara sorriu, genuinamente tocada pela transformação do ex-garçom. Isso é exatamente o que esperávamos alcançar, Thomas. Não apenas mudanças superficiais, mas transformações que se multiplicam e alcançam cada vez mais pessoas. Mariana, que havia se tornado uma peça fundamental na gestão do programa, subiu ao pequeno palco montado no salão. Era a hora dos discursos oficiais. O secretário de Turismo e Cultura falaria sobre a expansão estadual do programa, e representantes de outras cidades estavam presentes para assinar os acordos de implementação. Enquanto observava a cena, Dandara sentiu uma emoção diferente tomar conta de seu peito. Não era apenas orgulho pelo que haviam conquistado, mas uma profunda gratidão pela forma como um momento de dor havia se transformado em um catalisador de mudanças tão significativas. Milton se aproximou de sua filha, seus olhos marejados de emoção. Sua mãe sempre dizia que você tinha o dom de transformar limões em limonada, ele comentou, sua voz embargada. Mas você fez muito mais do que isso. Você transformou um momento de discriminação em um movimento de transformação social. Dandara abraçou seu pai, sentindo o peso e a leveza daquele momento. O jantar, que deveria ter sido apenas uma celebração de sua promoção, havia se transformado no ponto de partida de uma jornada muito maior. Uma jornada de transformação não apenas pessoal, mas coletiva. A noite de celebração na Cantina Riso estava chegando ao fim, mas o impacto das transformações realizadas estava apenas começando a se espalhar. Dandara subiu ao palco para o discurso final, seu vestido verde esmeralda refletindo a luz suave do ambiente. Há um ano, ela começou, sua voz clara e emotiva. Eu entrei por aquelas portas esperando apenas celebrar uma conquista profissional. O que aconteceu naquela noite poderia ter sido apenas mais um episódio doloroso de discriminação, desses que tantos de nós conhecemos bem. O salão estava em completo silêncio, cada pessoa presente absorvendo o peso e a importância daquele momento. Mas meu pai, que está aqui hoje, ela fez um gesto em direção a Milton, me ensinou desde cedo que podemos escolher como responder às adversidades. Podemos deixar que elas nos diminuam, ou podemos transformá-las em combustível para a mudança. Giovanni Rizzo, sentado na primeira fileira, assentia emocionado. Seu restaurante havia se tornado mais do que um estabelecimento gastronômico. Era agora um símbolo de transformação social. O programa Sabores da Diversidade nasceu de um momento de dor, mas cresceu através do compromisso coletivo com a mudança. Cada pessoa nesta sala contribuiu de alguma forma para essa transformação. Dandara fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos na plateia. Viu Juliana, que além de chefe assistente da Cantina Riso,
havia se tornado uma empresária bem-sucedida. Viu Thomas, que transformou seu erro em aprendizado e agora ajudava outros a crescerem. Viu os novos alunos do programa, seus olhos brilhando com esperança e determinação. Hoje não estamos apenas celebrando números, embora eles sejam impressionantes. Estamos celebrando vidas transformadas, sonhos realizados, portas abertas. Cada formando do nosso programa não é apenas um profissional qualificado, é um agente de mudança em sua comunidade. Helena, a psicóloga organizacional, discretamente enxugava uma lágrima. O impacto do programa havia superado todas as expectativas iniciais. A partir de amanhã, o programa Sabores da Diversidade começará sua expansão para outras cidades de Santa Catarina. Mas mais importante que essa expansão física é a expansão dos corações e mentes que conseguimos alcançar. Mariana, que acompanhava tudo da lateral do palco, sorria orgulhosa. De estagiária a gestora do programa, sua própria jornada era um testemunho do poder transformador da iniciativa. Minha mãe costumava dizer que quando plantamos uma semente, nunca sabemos exatamente quanto ela vai crescer ou quantos frutos vai dar. Mas se plantarmos com amor e cuidado, se nutrirmos com dedicação, os resultados sempre nos surpreendem. As palavras de Dandara ecoavam pelo salão, tocando cada pessoa presente de uma maneira única e pessoal. O que começou como uma resposta a um ato de discriminação se transformou em um movimento de afirmação, de criação, de transformação. Cada pessoa que passou por este programa carrega consigo não apenas conhecimento técnico, mas a responsabilidade e o poder de continuar essa transformação. Professor Jorge, que havia documentado toda a jornada do programa, sorria satisfeito. O projeto havia se tornado um modelo de como iniciativas privadas podiam contribuir efetivamente para a mudança social. Como diz um provérbio africano, se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. E nós, meus amigos, queremos ir muito longe. Dandara fez uma última pausa, seus olhos encontrando os de seu pai na plateia. Este não é o fim de uma jornada, mas o começo de muitas outras. Cada pessoa que passa por este programa leva consigo sementes de transformação. E essas sementes, levadas ao vento, encontrarão solo fértil em outros corações, outras mentes, outras vidas. O salão explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram, muitas com lágrimas nos olhos, outras com sorrisos largos. Giovanni subiu ao palco e abraçou Dandara, sem palavras para expressar sua gratidão. Milton Santos observava tudo da primeira fileira, seu coração transbordando de orgulho. Sua filha não havia apenas superado um momento de discriminação. Ela havia transformado aquela experiência em um movimento que continuaria gerando frutos muito além daquela noite, muito além daquele espaço. E assim, o que começou como um jantar de celebração havia se transformado em uma celebração muito maior. A celebração da capacidade humana de transformar dor em propósito, conflito em crescimento, desafios em oportunidades de mudança.